Olá, queridos alunos da Radiologia, professora Michele, nós vamos iniciar a nossa segunda aula de biossegurança. Então, na última aula, a gente falou sobre o que era a biossegurança, que são ações e medidas preventivas. Nós falamos da importância dos equipamentos de proteção individual, né? Inclusive os equipamentos individuais de proteção da radiologia. E hoje, então, a gente vai iniciar a nossa segunda aula de biossegurança falando sobre gerenciamento de resíduos. Dentro das clínicas e hospitais, existem leis e normas que regem essa forma correta de descarte, de manipulação dos resíduos, né, do lixo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. E aí, então, a gente vai falar sobre o gerenciamento desses resíduos. Dentro de uma unidade de saúde, seja ela uma clínica, seja ela um hospital, seja ela um laboratório, seja até consultórios, né? Nós temos aí uma classificação e uma forma de gerenciar esses lixos, esses resíduos. Por quê? Porque são resíduos altamente contaminantes. Então, a gente tem contaminação não só de produtos biológicos, né, como também a contaminação de nós, trabalhadores, do paciente e do meio ambiente também. Então, a gente vai ver que existe uma classificação, né, que organiza esses resíduos, tá? Então, muito bem. Então, qual que é o problema, né? O acondicionamento inadequado do lixo, ele representa um grande problema para a sociedade. Segundo as estatísticas aí, 80% do lixo produzido no Brasil ainda é depositado em lixão. 20% só são aterros sanitários. E isso gera um grande problema para a sociedade, né? Nossa, mas a gente vai falar de lixo, professora? Vamos. Nós vamos entender que existe diferença de lixo comum, até dentro da nossa casa hoje a gente já separa o lixo. Você imagina numa unidade de saúde, né? Como isso não deve ser. Então, todos os resíduos provenientes de casas, hospitais, laboratórios, indústrias, etc., né? Ele provém risco à saúde humana, animal e a todo o ambiente. Por isso que existem regras e normas, né, que regulamentam a forma correta de descarte desses resíduos. Lembrando que cada um é responsável pelo lixo que produz, né? Então, quais são as soluções para isso, né? Então, existe uma legislação vigente, que tem o objetivo de nortear as tarefas, classificar, adicionar, transportar, né, a diversidade de lixo produzido pelo homem. Então, hoje, a gente tem uma legislação da Anvisa, número 306, de 2004, que estabelece que todo gerador de lixo, né, é responsável pelo seu resíduo. Então, a gente tem hoje métodos de reciclagem e existem também o método de organização do trabalho. Então, dentro de um hospital, é importante com que vocês tenham esse conhecimento, porque a gente vai ver que tem diferença de lixo, né? Lixo branco, lixo preto, lixo radioativo. Como é que a gente vai organizar isso de melhor forma? Então, o intuito da nossa aula de hoje é esse. Então, existe, então, um programa de gerenciamento de resíduos, né, que chama RSS. O que é isso? São todos os produtos ou rejeitos em estado sólido ou semissólido que resultam de atividade médica ou assistência à saúde humana ou animal. Então, clínicas até clínicas veterinárias, hospitais, laboratórios, todos esses resíduos, eles são divididos conforme o CONAMA. O que é um CONAMA? É o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, esse CONAMA, ele descreve como é que deve ser organizado e o que pode ir para o meio ambiente sem agredir ele e o que não pode, né? Então, para isso, existe esse programa, que é Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ou só PGRS, Programa de Gerenciamento de Resíduos. Tá? É um documento que aponta e descreve, né, as ações relativas de manejo desse resíduo,
como descartar, como armazenar, como transportar, porque eu não sei se vocês sabem, mas o lixo hospitalar, o lixo, né, da área da saúde, ele não vai para o mesmo lugar que o lixo da via urbana, né? Então, existe uma coleta diferente, existe um pagamento por esse lixo, né? Então, as clínicas e os hospitais, eles pagam por esse serviço, e esse lixo, ele toma um caminho diferente, tá? Bom, então, como é que os resíduos, eles são classificados? De acordo com as suas características, biológicas, químicas, radioativas ou comum. Então, os resíduos, eles apresentam risco à saúde de quem manipula, de pacientes internados em unidades hospitalares, de trabalhadores, né? E também do ambiente, né? Da poluição, que isso pode gerar e doenças e animais que podem atrair se a gente não fizer o descarte correto de lixo. Bom, então a legislação, né, do CONAMA, ela classificou então em 4 grupos aí, né? Grupo A são os resíduos com risco biológico, o grupo B com resíduos com risco químico, grupo C, resíduos radioativos e o grupo D, que são resíduos comuns. E nós vamos falar de cada um desses resíduos, exemplos dele, como tratar, como descartar, tá? Então, a gente começa pelo grupo A, que são os resíduos biológicos. O que são resíduos biológicos, né? São restos biológicos, como, por exemplo, sangue, fezes, urina, secreções, peças anatômicas, vísceras, né? Carcaça de animais também é considerado um resíduo biológico. Todos esses resíduos, eles não só oferecem risco à saúde pública, como também ao meio ambiente, tá? Então, como é que a gente faz com esse lixo? É muito comum vocês observarem dentro de clínicas, hospitais, laboratórios, que sempre tem um lixo que a gente chama de lixo branco, né? O que é esse lixo branco? É porque a cor da lata do lixo é branco? Não, ele pode ser de qualquer cor, mas dentro dele o saco tem que ser branco, que é esse aqui da minha imagem, ó. Esse saco branco, ele tem uma resistência diferente, ele tem um logo, né, ó, que mostra que esse é o símbolo de lixo biológico infectante. Então, ele tem que ser sinalizado. Eu posso jogar resto de papel aqui dentro? Não. Eu posso jogar resto de papel, se for resto de papel com fezes, com sangue, com secreção, aí sim, tá? Mas fora isso, outros lixos, como restos de apontador de lápis, sei lá, qualquer outro tipo de lixo, não deve ser jogado nesse aqui. Por quê? Porque a gente paga, a clínica, o hospital, ele paga por esse tipo de lixo. Esses lixos, então, eles são separados e eles são disponibilizados em lugares diferentes. Eles devem ser armazenados em lugares diferentes. Eu não sei se vocês já observaram, mas assim, normalmente nos hospitais, clínicas, laboratórios, vocês vão ver que esses lixos eles ficam trancados. Normalmente tem uma portinha do lado de fora, né, do hospital, ou tem um próprio cômodo para isso. O caminhão vem, é um caminhão de coleta diferente, de material biológico. Então ele vem, tem uma pessoa responsável por esse lixo. Esse lixo ele é pesado, né? E aí se cobra então por esse lixo, tá? Por peso desse lixo. Esse lixo, então, ele é encaminhado para um outro setor. Esse lixo deve ser incinerado. Então, o lixo branco significa que é um lixo de risco biológico. Toda área, toda unidade de saúde deve conter um lixo desse especificamente, né, para esse fim, tá? Como é que a gente faz, então, né? Como é que é o tratamento? Segundo o CONAMA, os lixos do grupo, resíduos do grupo A, eles devem ser, né, submetidos a autoclave, a micro-ondas, a tratamento químico, a radiação ionizante e a incineração. Então, existem vários tipos de tratamento para esse tipo de material. Normalmente, os hospitais e clínicas, eles pagam esse caminhão, né, específico para coleta, e esse lixo, ele é incinerado, tá? Então,
é próprio para isso, ele não pode ser jogado num aterro sanitário, né, de forma livre, muito menos em lixão, tá? Mas também existem materiais, eu coloquei aqui na imagem, é uma autoclave, né? Dois modelos de autoclave. Muitas vezes, em hospitais, em laboratórios, em clínicas, né, em consultórios odontológicos, por exemplo, os equipamentos cirúrgicos, eles não são descartados, né? Pinça, tesoura, esses equipamentos, eles não são descartáveis. Eles podem ser, então, reutilizados. Só que para ser reutilizados, eles têm que passar por um processo de esterilização por completo. Então, as clínicas, hospitais, laboratórios, eles devem ter esses equipamentos, esse é mais moderno, que fazem essa autoclave, que esteriliza. Ou podem pagar para outras empresas fazerem isso também, tá? Bom, o grupo B de resíduos é um grupo de resíduos químicos, resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características físicas e químicas, como, por exemplo, tem a capacidade de ser tóxico, de reagir, de ser corrosivo, né? De pegar fogo, então ele é inflamável. Então, esse grupo, a gente entra desde medicamentos, né? Resíduos químicos. Então, por exemplo, a gente tem os corantes, a gente tem os reveladores, né? Na radiologia, a gente tem revelador. Hoje, dificilmente a gente vai usar isso, porque a maior parte dos equipamentos são digitais, né? Mas ainda existe reveladores, onde tem esses produtos químicos que eram trocados, né, substituídos, e de forma alguma isso podia ser descartado, né, na rede de esgoto ou, né, de qualquer forma. Por exemplo, os medicamentos, muitas pessoas jogam no lixo comum, ou joga muitas vezes da descarga, joga no vaso sanitário da descarga. Isso é um erro muito grande. Restos de medicamentos, quimioterápicos, sei lá, né? Não podem, antibióticos, não podem ser descartados no lixo comum e nem no vaso sanitário. Se você tem restos de medicamentos na sua casa que estão aí próximo da validade ou já não vão mais ser consumidos, você pode guardar eles e levar eles até uma farmácia. Eles recolhem esses medicamentos sem custo e eles encaminham isso para a fábrica, né? Para a indústria. E aí faz o descarte correto, tá? Bom, qual que é o tratamento, então, né? Dos resíduos químicos. Eles devem ser encaminhados para aterros industrial, né? Para resíduos perigosos, ou submetido a algum outro tratamento com orientação do órgão local de meio ambiente. Então, para nós, né, esses resíduos farmacêuticos, se a gente tiver na nossa casa, a gente pode levar isso para a farmácia. Essas grandes farmácias aí, Drogazil, Drogaria São Paulo, Droga Farma, Farmacone, sei lá, não quero ficar fazendo propaganda, mas essas aí podem receber esses medicamentos aí que estão vencidos ou não vão ser utilizados mais. Bom, e o grupo C é o grupo radioativo, né, que é da nossa praia. São materiais radioativos ou contaminados com radionucleotídeos, né, provenientes de laboratório, de análises clínicas, serviços de medicina nuclear, radioterapia. Para isso, a gente tem um outro órgão, né, uma outra norma do CENEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, tá? Ele fala que esses resíduos radioativos, eles não podem também ser jogados, ser lançados ao meio ambiente ou simplesmente deixados em qualquer tipo de depósito, tá? Por quê? Porque os produtos radioativos, eles têm uma coisa que chama decaimento radioativo. O que é isso? Eles demoram muito tempo para se degradar no meio ambiente, mas muito tempo mesmo, coisas de 5.000 anos, 10.000 anos, né? A gente vê aí acidentes que aconteceram em Chernobyl há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, e ainda é uma área isolada, ainda é uma área que contém radioatividade. Então, o elemento radioativo, ele vai variar de acordo com o tempo de meia-vida de cada elemento. Urânio tem um, tecnécio tem outro, enfim, iodo, cada um tem um tempo de vida, né, de meia-vida para se decompor.
Então, esses produtos, eles devem ser armazenados em tambores de chumbo, tá? E esses produtos devem ficar armazenados em depósitos. Então, por exemplo, a gente tem lá a usina nuclear do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis. Todo o material radioativo que é gerado lá fica em tambores e ele é enterrado, ele fica submerso em uma piscina, tá? Então, é um material que vai demorar muito tempo para se decompor. Aqui, ó, é um exemplo de um galpão, né? E todo o material radioativo ali está dentro desses tambores à base de chumbo, né? Então, que impedem que a radiação continue sendo emitida para o meio ambiente. E aqui eles vão ficar por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá? Bom, e o grupo D? O grupo D é o resíduo de lixo comum, né? Então, é o lixo comum. Todos os demais resíduos, né? De estabelecimento, da próprio estabelecimento de saúde, porque em hospital, clínica, a gente também gera papel, né? Tem outros lixos. Então, vidro, papel, alumínio, aço, plástico, todos esses outros resíduos, eles seguem, então, o lixo comum, tá? E aí, a gente tem um grupo, que é o grupo E, que é o grupo pérfuro-cortantes. Esse aqui, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de resíduo, ele normalmente ele deve ser descartado em uma caixa chamada de descarpac. Por quê? Eu não posso pegar e jogar uma agulha, né? É material biológico, certo? Só que, além de ser material biológico, ele é pérfuro cortante. Então, eu não posso pegar a agulha e jogar a minha agulha no lixo branco. Ah, mas a agulha não tem resíduo de sangue, não tem resto de sangue, então não é biológico? É biológico, mas eu não posso jogar ela no lixo branco. Por quê? Porque na hora do coletor pegar, ele pode cortar sua mão e pode se contaminar. Então, tudo que é material pérfuro cortante, tem risco de cortar e risco biológico, eles devem ser acondicionados numa outra caixinha, que é essa caixinha aqui, ó, chamada de descarpac. Com certeza vocês já viram dessa caixinha em algum lugar de área de saúde. Aqui só posso jogar pérfuros cortantes. Então, lâmina, bisturi, agulha, né? Aqui dentro dessa, então é uma caixa de papelão rígida. Aqui dentro é que ela tá fechada, mas aqui dentro ia ter uma aberturinha, né? E aí você vai jogar todo o material pérfuro cortante aqui. Quando essa caixa encher, ela tem uma linha também aqui, ó, para não superlutar e na hora de você descartar não ferir a mão. Então ela tem uma linha aqui de saturação, né? E aí esse lixo também ele é pesado e ele também é levado, né, com lixo biológico, tá? Então normalmente tem que conter aqui o símbolo, né, ó, de infectante, então tem risco biológico, além de ser pérfuro cortante, tá? Bom, existe o transporte interno, né, e armazenamento temporário para lixo hospitalar, né, principalmente que é a área que nós vamos atuar. Então, normalmente, a gente pode ter esses carrinhos, né, um container aqui, onde a pessoa responsável, né, do hospital, da clínica, ele vai passar recolhendo só o lixo branco, né? E aí isso fica armazenado para ser retirado por esse caminhão específico, tá? Esse caminhão é licenciado pela prefeitura, tudo certinho. De forma alguma, a gente pode ter lixo branco, ó, descartado desta forma, tá? Isso aqui é um erro, isso que não pode acontecer. Eles ficam acondicionados ou em containers ou tem um cômodo, né, para isso, tá? Tem um local especial para isso. Então, olha lá, né, ó, o armazenamento externo. Normalmente, então, o caminhão de lixo hospitalar vem, o caminhão tem uma balança, ele pesa todo esse lixo infectante, leva para a central para incineração e é gerado, então, um custo para o hospital ou para o estabelecimento, tá? Então, o lixo hospitalar, ele nunca pode ficar na rua. Por quê? Porque ele é altamente contaminante. Teve alguns anos atrás aí que um louco aí pegou de um lixo contaminante uma agulha e saiu furando as pessoas, dizendo que estava contaminado, né, com o vírus do HIV, enfim. Então, para que isso não aconteça mesmo, o lixo hospitalar jamais, de hospitais, de clínicas, de
consultórios, jamais pode ficar exposto ao meio ambiente. Eles têm, né, o do lado de fora, eles têm que ficar armazenados no lugar, às vezes, muitas vezes trancado, né? No Hospital São Lucas, ali a gente conseguia ver, do lado de fora, tinha 2 portinhas e o símbolo de risco biológico. Essa porta fica trancada, então quando o caminhão chegava, recolhia aquele lixo dali, tá? Bom, então, a disposição final, né, do lixo. Então, os resíduos no solo, previamente preparados para recebê-lo, obedecendo os critérios técnicos de construção e de licenciamento. Quer dizer o quê? Se esse lixo ele for ficar no solo, eu não posso colocar ele no chão direto, né? Eu tenho que preparar esse solo para descartar esse lixo. Gente, essa foi então a nossa aula de hoje, né? De resíduos, gerenciamento de resíduos e classificação dos lixos entre químico, biológico e radioativo. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Um grande beijo. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.